Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São João de Meriti. Eu sou a professora Joana Fernandes e, como sempre, estou aqui com vocês para a gente poder trabalhar aí alguns tópicos, tá? Do Estatuto dos Funcionários de São João de Meriti, tá bom? Você que vai fazer o concurso do Magistério Municipal de São João, seu lugar é aqui comigo, ok? Nós vamos abordar vários tópicos aí, vamos falar sobre as modificações que houveram no Estatuto. Na aula de hoje, nós vamos falar de alguns conceitos importantes, como, por exemplo, aqui, ó, conceito de cargo público, a diferença de grupo, carreira e classe, o que é um cargo efetivo, o que é um cargo em comissão, quais são, né, os requisitos para ingressar no Serviço Público de São João, tópicos importantíssimos que não caem, eles despencam em provas de concurso quando é pedido o conteúdo de Estatuto dos Funcionários, tá bom? Pessoal, só que antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês o material que nós preparamos para auxiliar no seu treino, né, na sua preparação para este concurso, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso site expressoconcurso.com.br. Vindo aqui no nosso site, você vai ter acesso aqui, ó, concurso São João de Meriti. Você clicando aqui, vai abrir para você uma página só com os materiais que nós estamos oferecendo para este concurso, tá? Lei Orgânica de São João de Meriti, são 70 questões comentadas de lei orgânica, tá? Para você poder treinar para sua prova. Temos também Estatuto dos Funcionários, 75 questões comentadas para você treinar para sua prova. Temos Fundamentos da Educação, 265 questões comentadas, todas batendo os tópicos que estão lá no seu edital, tá? Você que vai fazer o cargo de professor em São João de Meriti, tá bom? Então, esse material, gente, é muito valioso, não somente pela quantidade de questões que nós estamos oferecendo a um custo super acessível, como também o fato de ser comentado. Sabe o que é fazer questão comentada? É você otimizar o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Quando você faz uma questão que tem comentário, você já facilita muito a sua revisão. Você tira já ali na hora, errou a questão, na mesma hora você tem acesso ao comentário para saber exatamente o que você errou, por que você errou, e você poder aí ir, né, igual amolando o facão, né, para quando chegar na prova, ó, é corte certo. Chegar na prova você vai estar totalmente treinado, preparado para acertar as questões. E preste atenção que a gente está com uma promoção de carnaval, um desconto de carnaval. Esses materiais individualmente, eles estão saindo a R$19,99. Nesse período aí de carnaval, tá? Que eu não sei quanto tempo vai durar essa promoção, mas é por tempo limitado. Você vai ter um desconto na compra dos combos. Se você fizer um combo lei orgânica mais estatuto, ao invés de você pagar R$ 39,98, que seria o valor, você vai pagar R$ 34,99, tá? Ao invés de, se você pegar aqui, ó, lei orgânica, estatuto e fundamento, aqui, ó, fundamento tá R$ 29,99, tá? Então, juntando tudo, daria R$ 69,97. Agora, com desconto, né, nesse período aí, você vai ter acesso a esses três materiais juntos no combo por R$ 57,99, ok? Então não perca essa oportunidade, adquira logo esse material, vai facilitar muito a sua preparação. Você pode também aqui, ó, no download, você vai ter aí acesso a um pedacinho do material, para você ter uma ideia de como é que tá o material antes de você adquirir, para você não ter certeza, tá, da aquisição que você está fazendo, tá legal, gente? Então, dado esse recado, né? Você pode aqui, ó, no adquirir, só mais um detalhezinho que eu não posso esquecer, tá? Você vai para a plataforma da Eduz. Se você pagar com cartão ou Pix, a liberação do material é na hora. Você vai receber esse material em PDF lá no seu e-mail, ok? Se você pagar com boleto bancário, aí tem um tempo aí, né? Algumas horas, de 1 a 2 dias aí, de 24 a 48 horas aí de liberação do boleto bancário, tá bom? Vamos então começar? Vamos então para a nossa aula, Estatuto dos Funcionários de São João de Meriti.
Pessoal que vai pegar esse material para estudar, a gente já colocou lá no nosso Instagram, tá? No final vou dar o nosso Instagram para você que ainda não nos segue lá, tá? O cuidado na hora de pegar esse estatuto para estudar. Porque no site oficial de São João do Meriti, que é a Câmara Municipal e a Prefeitura, esse estatuto está totalmente desatualizado, gente. Está desatualizado. Então, só vai lá, baixa esse material, vai estudar um material que está totalmente desatualizado. No site da própria banca, da IAN, ela já está disponibilizando o estatuto totalmente modificado, totalmente atualizado, apesar de estar uma bagunça, tá? Você que já pegou para ler, coloca aqui no comentário. Tá uma baderna, tá uma bagunça aquilo lá. Eu já sou assim, o meu senso prático, né, fica dentro de mim assim, já gritando. A minha vontade seria rasgar aquele estatuto e fazer um do zero, porque tá uma baderna. E eu vou mostrar para você por quê, tá? Para você entender. O Estatuto dos Funcionários de São João de Meriti é a lei número 258, tá? De 1982, gente, 1982, tá? O Brasil, nesse período, nem era uma democracia, para se ter uma ideia, né? Eu tô aqui tentando grifar, mas acho que eu tô mais atrapalhando. O Brasil, nesse período, nem era uma democracia, gente, ainda, né? A gente ainda estava debaixo de um governo militar, ainda não havia nossa Constituição de 1988, tá? Então, é uma lei muito antiga. E como uma lei muito antiga, ele foi sofrendo, no decorrer dos anos, muitas modificações, muitas. Eu vou falar delas aqui, mas assim, professora, eu preciso saber qual é a modificação tal, tal, tal. Não. Só para você entender por que esse estatuto ele é todo remendado, ele é todo colado. Você vê um pedaço aqui, aí de repente entra um pedaço de outra lei, aí entra. Assim, tá uma bagunça. Então, o que eu fiz? Nessas nossas aulas, eu vou tentar trazer o que é de. Não vou trazer 100%, não tem como trazer 100% da lei, que seriam muitas aulas, e nem você vai poder investir todo esse tempo na sua preparação, tá? Então, eu vou trazer o que é de principal, aquilo que mais cai nas provas, aquilo que é mais pedido. É claro que você vai dar uma lida em todo o estatuto, vai separar um tempo para a leitura dessas leis. Eu recomendo ler quando chegar mais perto da prova, para sua mente, a sua memória visual, né? Tá mais fresca na hora de resolver algumas questões, tá? Mas comigo aqui você vai ter, assim, aquelas partes principais, e eu trouxe de uma forma mais arrumada, mais didática, vamos dizer assim, né? Mais padronizada, para você conseguir ter a compreensão do que é importante nesse estatuto, tá bom? Olha só, as modificações. Foi modificado, olha, vamos lá, vamos marcando. Foi modificado o estatuto, tá? Pela lei municipal 335 de 84, pela lei municipal 397 de 85, pela lei municipal 429 de 87, pela lei municipal 464 de 88, pela Constituição, algumas regras aqui desse estatuto deixaram de ter validade por conta da Constituição Federal, da Constituição Brasileira de 88, tá? Depois, a Lei Orgânica Municipal foi feita em 1990, foi feita depois do Estatuto. Ela também modifica algumas coisas no Estatuto. Também houve a Lei Municipal 713 de 92, Lei Municipal 859 de 94, Lei Municipal 867. Está cansado, estou cansada até de falar, gente. Deixa eu respirar. Ui! Emenda constitucional lá de 1998, houve aquela reforma administrativa promovida pelo Fernando Henrique Cardoso, né, em 1998, também modificou o estatuto. Lei complementar 48 do ano 2000, Lei Municipal 1101 de 2000 e Lei Municipal 1140 de 2001. Tá? Essas são as legislações que foram mexendo nesse estatuto para que ele tenha a forma e as informações que ele tem hoje. Vamos lá, então, começar, né, ao nosso estudo do Estatuto, já trazendo essa legislação totalmente de acordo com essas modificações que foram feitas, tá bom? Artigo 1º do Estatuto vai dizer o seguinte, ó, esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos do município de São João de Meriti, tá? Então, é o regime jurídico do funcionalismo público.
Normalmente, por exemplo, se você trabalhar na iniciativa privada, você vai assinar a carteira, né? Você vai ser... Qual vai ser o regime jurídico? A CLT. São as consolidações das leis do trabalho, né? São essa CLT que vai regulamentar a sua relação com o seu empregador. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Tudo está ali regulamentado. O funcionário público de São João, ele não vai ter a carteira assinada, né? Ele vai ser regido por esse estatuto. É esse estatuto que vai dizer quais são os direitos que ele tem, quais são os deveres, quais são as obrigações, tá? Quais são as licenças, as regras, né? Para que ele possa se relacionar com o seu empregador, no caso, que é a Administração Pública de São João. Então, você que quer ingressar, aqui você já vai saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Como é que vai ser estabelecida essa relação aí com o município de São João, tá bom? É de natureza estatutária, por quê? Porque é regido pelo estatuto, estatutário, ok? O regime jurídico do funcionário em face, né, diante da administração pública, tá bom? Para efeito deste estatuto, funcionário, quem é o funcionário? É a pessoa legalmente investida em cargo público municipal do quadro permanente, tá? Do quadro permanente. Então, uma vez que você ingressou em um cargo público, em São João de Meriti, num quadro permanente, não é uma situação temporária, transitória, é uma situação permanente, estável, né? Estável, deixa eu ver uma palavra melhor, porque estável vai dar estabilidade, nem todo funcionário tem estabilidade, a gente vai ver isso aí, tá? Mas um quadro mais... a palavra permanente, a palavra é mais estabilizado, tá? Ingressou e vai exercer essa função por um tempo indeterminado. Então, é um quadro permanente, ok? Ele é funcionário de São João de Meriti. Vamos olhar esse esqueminha para entender algumas coisas que o artigo 3º vai trazer para a gente que são importantíssimas, até para você compreender o resto do estatuto, ok? O que é um cargo público? Né? O funcionário ele vai entrar no cargo público, tá? O que é um cargo público, ok? É uma situação jurídica, individual, criada por lei com denominação própria e número certo, correspondente a um conjunto de atribuições e responsabilidades de serviço público e a um padrão de vencimento pago pelos cofres municipais, tá? Olha o esqueminha aqui para vocês, ó. Vamos ler esse esqueminha aqui, ó. Cargo público, ó. Situação jurídica individual, né? Só pode uma pessoa por cargo público, não pode duas pessoas ocuparem o mesmo cargo público, né? É uma situação jurídica individual. É criado por lei, tá? Esses cargos, eles são criados por lei. Não pode amanhã o prefeito acordar e falar, acho que eu vou criar um cargo de engraxate oficial aqui da prefeitura e fazer um decreto. Não, ele tem que mandar um projeto para ir ser aprovado na Câmara, para que aquele cargo seja criado, tá bom? Tem que mostrar que tem condições de pagar, né, os proventos referentes ao cargo que vai ser criado. Então não é bagunça, tá bom, gente? Você vai ingressar no cargo que foi criado por lei, ok? Ele tem uma denominação própria e número certo, professor 1, professor 2, né? Secretário, tem um cargo, tem uma denominação, tem uma numeração, ok? Ele corresponde a um conjunto de atribuições e responsabilidades que são do serviço público. Então, a prefeitura tem a obrigação de oferecer, por exemplo, uma educação pública, né? Uma educação pública e gratuita. Então, como a prefeitura vai proporcionar isso aos seus cidadãos, né? Ele vai criar cargos, né? Órgãos e cargos para essa missão. O professor, a pessoa, não é o prefeito que vai entrar lá na sala de aula para dar aula, ele vai criar o cargo com as atribuições referentes a um professor, uma denominação de professor, para que, né, ele faça as contratações e essas pessoas exerçam, ajudem, né, a administração a alcançar esses objetivos, a cumprir essas tarefas que ela tem, ok? Os vencimentos são pagos pelos cofres públicos, né? Você vai ser remunerado pela prefeitura.
Dentro aqui do artigo 3º, eles vão trazer 3 categorias. Eu quero que você pense dessa forma, ó. Da menor para a maior. A gente vai pensar de dentro para fora, tá bom? Primeiro, ela vai trazer para você a definição de classe, tá? A classe, ela seriam vários cargos da mesma natureza, ok? Vários cargos da mesma natureza. Seria um conjunto de cargos da mesma natureza, chamado de classe. No caso, o professor, tá? Você vai ser da classe dos professores, tá? Seria um cargo, seria uma classe, ok? São vários cargos de professor. Professor 1, 2, 3, substituto, não sei o que, mas todos são da classe de professores, ok? Carreira já vai juntar cargos com atribuições, com natureza semelhante, mas com atribuições hierarquicamente diversos. Por exemplo, a carreira do magistério. Dentro da carreira do magistério, você tem os professores, vocês têm os secretários, né, de escolar, vocês têm os inspetores de aluno, não sei como é que chama em São João, mas seriam, né, os auxiliares, os inspetores de alunos, temos os diretores de escola. Nós temos diversos cargos atendendo em hierarquias diferentes, com atribuições diferentes a essa função, né, do ensino, ok? Então, o magistério seria a carreira. Você vai ser um professor, sua classe é professor. A carreira que você vai ingressar é a carreira do magistério, ok? E o grupo funcional ou categoria, né, vai juntar aí diversas carreiras juntas, né? Diversas carreiras debaixo do mesmo objetivo. No caso, por exemplo, seria a categoria da educação, né? A gente chama mais de categoria do que de grupo funcional, tá? Então, seria a categoria da educação. Dentro da categoria de educação, que a gente vai ter carreiras administrativas dentro da educação, tá? Vamos ter as carreiras do magistério, né? Vamos ter várias carreiras que são compostas de classes e cargos, né? Que vão, no final da conta, servir a essa pasta, a esse modelo, a esse tema dentro da prefeitura, que é a educação. Então, você que vai ingressar, pensa assim: eu vou ser da classe do professor, vou ingressar na carreira do magistério e vou pertencer à educação, à categoria da educação de São João de Meriti, tá bom? Classe de professores, na carreira de magistério, né? Fazendo parte aí, compondo essa categoria chamada educação, né, de São João de Meriti, tá bom? Os cargos, no artigo 5º, vai dizer o seguinte, que os cargos podem ser efetivos ou em comissão, tá? Você vai dar uma olhadinha depois no texto da lei para ver direitinho a definição. Mas, basicamente, aqui eu estou fazendo uma lambança, né, gente? Mas, basicamente, você tem que entender o seguinte, o cargo efetivo, ele vai se dar por ingresso por concurso público. Você vai fazer um concurso público, você vai ingressar num cargo efetivo. Por isso que você vai poder, depois de um tempo de serviço, que são 3 anos, a gente vai ver isso nas próximas aulas, você vai alcançar algo chamado estabilidade. Tá? O cargo efetivo, ele tem uma estabilidade. Isso significa que para se demitir um funcionário efetivo, você precisa ter um processo administrativo, ele tem direito à ampla defesa, né? Ele tem uma certa segurança jurídica, ok? Mas nós também temos os cargos de comissão. Os cargos de comissão, eles são de livre nomeação e também de livre exoneração, ou seja, o cargo em comissão, funcionário comissionado, não necessariamente precisa fazer um concurso público. Ele pode ser simplesmente nomeado pelo prefeito. O prefeito tem um cargo lá, comissionado, e, por exemplo, em boa parte das prefeituras, o diretor de escola é um cargo comissionado. O prefeito pode simplesmente escolher alguém, por critérios próprios, se não houver uma regulamentação nesse sentido, e nomear lá como um diretor de escola. É um cargo em comissão, tá? Mas se amanhã o prefeito acordar e se arrepender, né, falar, pensando bem, não quero essa pessoa não, quero outra, ele vai lá e tira. Não há uma estabilidade, não há uma segurança nesse vínculo jurídico. Da mesma forma que a pessoa é nomeada hoje, ela pode ser exonerada amanhã,
entenderam? Vocês não, vocês vão ingressar numa carreira para um cargo efetivo. Então, para o desligamento, você vai precisar, vai ter mais estabilidade, tá bom? Vai ter mais segurança jurídica. É mais difícil de entrar, mas também é mais difícil de sair, ok? Então, são as duas categorias aí de cargo público, efetivo e em comissão. Professora, alguém que tem um cargo efetivo pode pegar um cargo em comissão, né? Pode, tá? Vamos supor, você vai ingressar como professora, é um cargo efetivo. Vai lá, alcança a sua estabilidade, tá lá. Lá na frente surge uma oportunidade de você ser nomeado para um cargo em comissão, um cargo na secretaria, né, do município, ou um cargo até dentro da escola, diretor, enfim. Você pode ser nomeado. Você vai ficar afastado do seu cargo efetivo e exercendo esse cargo em comissão, com todos os direitos. Nesse cargo em comissão, você não tem segurança jurídica, você pode ser, a qualquer momento, desligado dele. Só que você não vai perder seu cargo efetivo, você volta para o seu cargo efetivo, entendeu? Então, a professora está lá como diretora de escola. Amanhã o prefeito vai lá e exonera ela, ela perde o cargo de diretora. O que vai acontecer com ela? Ela vai voltar a ser professora, tá? Ela não vai ser dispensada da administração, não, ok? Para entrar no cargo público, né? Quais são os critérios? E aqui, gente, a lei sofreu uma série de bagunças, então eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Porque se eu fosse uma examinadora, tá? Se fosse eu que fosse lá na IAN fazer essa prova, né? Eu iria olhar para isso aqui com muito interesse, tá? De fazer questão aqui, porque isso aqui tem muita coisa diferente do que a gente costuma ver em outros estatutos. Houveram muitas modificações, então se a pessoa não estiver antenada e não estiver estudando com o estatuto atualizado, ela vai aprender coisa errada aqui, ela vai guardar informações que não são mais aplicáveis, tá? Então, eu como examinadora, eu pegava a questão daqui. Então, preste atenção para você não errar, tá bom? Porque é muito capaz de ter questão disso aqui. Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfizer, né, os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro, ser brasileiro. E é legal que você saiba o seguinte, tá? Brasileiro tanto nato quanto naturalizado. Não precisa ser brasileiro nato. Pode ser naturalizado, tá? Por exemplo, agora, o pessoal que torce aí pro Flamengo. Estamos no Rio de Janeiro, vamos falar do Flamengo, né? O Arrascaeta, né? Aquele jogador lá do Flamengo, uruguaio, agora está aí tentando aí se naturalizar brasileiro. Amanhã o Arrascaeta se aposenta e decide ingressar no Serviço Público Municipal de São João de Meriti, né? O Arrascaeta vai poder fazer concurso, vai poder ingressar? Sim, se ele for brasileiro naturalizado, ele pode, tá? Tô brincando, né, gente? É claro que seria impensável algo assim. Mas, né, por via das dúvidas, o brasileiro naturalizado pode fazer concurso também. Existem cargos que não, mas não se aplica aqui ao Estatuto de São João. São cargos que não estão, né, dentro das carreiras municipais, ok? Ter completado 18 anos de idade, né? Quando, professora? Quando fizer o concurso? Não. Quando tomar posse. Então, se você tem 17, 18, quer fazer o concurso? Pode. Ninguém vai te proibir de fazer a prova. Só que na hora que você for tomar posse, já tem que ter completado 18, tá bom? Isso aqui, gente, o 3 eu botei aqui para não ficar no vácuo, mas ele foi revogado. O que ele dizia? Que tinha que ter no máximo 50 anos de idade. Isso é inconstitucional, tá? Quando a Constituição veio, isso aí parou de valer, ok? A única coisa que tem como validade, que está lá, que foi colocado no artigo 7º, né, no parágrafo 2º do Estatuto, e é um texto dado pela lei orgânica, lembra que a lei orgânica de 90 mudou? Um pouco do Estatuto? Diz que a idade máxima não vai ser levada em consideração. O que tem que ser o seguinte: a pessoa tem que ter condição de permanecer no cargo pelo menos por 5 anos. Então, você quando estudar aposentadoria, você vai ver que a aposentadoria compulsória, ou seja, aquela que a pessoa é desligada automaticamente não pode mais permanecer no serviço público, hoje é 75 anos. Então, por conta desse dispositivo, me leva a crer que se a pessoa tiver até 70 anos de idade,
tá? A não ser que, é claro, que aquele cargo tenha algo que justifique uma limitação de idade, tá? Mas se não, se ela tiver até 70, ela pode ingressar, porque ela vai poder ficar até 75, entendeu? Por 5 anos, ok? Está em gozo dos direitos políticos, ou seja, você tem que estar quite com as suas obrigações eleitorais, sua votação em dia, tem que estar apto a votar e ser votado, tá? E você está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Isso você só está aos 18 anos, ok? Ai, professora, não, mas você não pode votar com 16? Pode, mas não pode ser votado. Só pode ser votado com 18, ok? Está quite com as suas obrigações militares, isso aqui é para os rapazes, quando, né, ingressarem, vão ter que dar lá, né, o certificado de reservista, vão ter que mostrar lá que, né, se apresentaram ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, né. Esse aqui, preste atenção nesse aqui, estar em gozo de boa saúde, ok? E não ter defeito físico incompatível com o exercício do cargo. Esse texto ele foi modificado e completado pela lei orgânica. Nessa modificação diz que haverá, tá, um percentual de cargos para pessoas portadoras de deficiência. Esse percentual não foi dito aqui, mas foi colocado que haveria, ok? Foi meio que uma complementação, para não ficar uma coisa assim excludente, tá bom? Ter boa conduta, né? O que é ter boa conduta? Isso é totalmente subjetivo, né? Porque uma boa conduta, no meu ver, pode não ser no seu e vice-versa, ok? Mas está na lei, está na lei. Possuir aptidão para o exercício da função, né? Para o exercício da função, isso aí vai ser averiguado durante o estágio probatório. Ser habilitado previamente em concurso, ressalvadas as exceções previstas em lei. Que exceções são essas? Cargo comissionado é uma exceção prevista em lei, certo? A pessoa vai ingressar sem concurso no cargo comissionado. Mas fora isso, tem que ser habilitado em concurso público. A gente vai falar sobre o concurso mais para frente, tá bom? E ter atendido as condições especiais prescritas em lei ou regulamento para os cargos a que se candidatar. O que isso quer dizer? Se você é professor, você tem que ser habilitado como professor, certo? Tudo que for lá pedido para o professor. Se você vai entrar no cargo de secretário, você tem que ter a formação compatível para o exercício desse cargo, ok? É a formação exigida. Isso aqui é muito diferente. Eu vou até botar numa cor diferente, que isso aqui é muito diferente e tá lá e tá valendo. Então preste atenção. Estar inscrito no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda. Ok? É ter CPF, né? Uma coisa que hoje parece desnecessária você colocar no estatuto, mas naquela época valia, tá? Tá lá, tá na lei, pode pedir, tá? Pode pedir, ok? Ok, gente, é isso, é isso. Então a gente viu aqui, ó, um pouquinho sobre o que seria esse estatuto, as modificações que ele sofreu, olhamos os cargos públicos, as definições, um pouquinho sobre o que seria a classe, a carreira e o grupo funcional. Olha a definição que está dada lá no estatuto. Tentei trazer um esqueminha para você entender melhor o que está dizendo. A diferença entre carga efetiva e incomissão e todos os requisitos legais que estão lá no estatuto para o ingresso no cargo público, tá? Em São João de Meriti. Olha que aula completa que nós demos aqui rapidinho para vocês. Deixa o seu like, ó, vou deixar aqui para você, ó, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que vão fazer concurso para São João. Segue a gente lá no Instagram, @expressoconcurso, né? Expresso _ né? Concurso. E o @prof. Joana Fernandes, que é o meu Instagram pessoal. A gente pode trocar uma ideia aí sobre a carreira de magistério. A gente, né, sempre tem um concurso para a área do professor, coisas na área de professor, e tento, né, trazer lá esqueminhas, artigos da LDB que mais caem, sempre coisas para enriquecer você que deseja ingressar na carreira pública aí, de professor, né, público, tá bom? Eu sou professora, né, para quem não me conhece ainda, do município do Rio de Janeiro, então eu trago aí algumas experiências minhas lá no Rio também, para você poder ter uma ideia do que é, né, esse serviço público, o que é o serviço de um professor na rede pública de ensino, tá bom? Pessoal, então tá aí para vocês, deixa o seu like de novo, deixa o seu like, olha o gatinho aqui olhando para você, ó, pedindo o seu like, tá bom? E
Acima de tudo, gente, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.